Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, do que adianta isso? Poderá por acaso a fé salvá-lo? Por exemplo, um irmão e uma irmã não têm o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. Então algum de vocês lhes diz: vão em paz, se aqueçam e comam bastante, mas não lhes dá o necessário para o corpo. Do que adianta isso? Assim também a fé, sem as obras, está completamente morta. Alguém poderia dizer também: você tem a fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostre-me então a sua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Alguém podia perguntar, mas isto que Tiago ensina, que a fé sem as obras é morta, não está contrário àquilo que Paulo fala, que o justo vive da fé? Essa passagem está em Romanos 1,17. O justo vive da fé. Então, alguém podia dizer, então para Paulo basta a fé e agora Tiago diz que precisa das obras. Mas se a gente olhar Paulo em todo o contexto dos seus escritos, a gente vê que ao contrário, para ele, sim, o justo vive da fé, mas para ele a fé necessariamente se traduz em obras. Ele mesmo foi prova disso. Inquieto, procurou levar o evangelho a todos, porque sentia uma necessidade de ajudar o irmão que não tinha condições de fazer a experiência dele, que é crer em Jesus Cristo. Sim, aqui então vem uma definição que, quando Tiago fala de obras, em que consiste? Sim, claro, consiste em ajudar os necessitados. Até Tiago fala muito disso, dos pobres, da atenção que eles merecem. E pobre é aquele que é dependente, que não se levanta sozinho. Mas Tiago também deixa claro que a fé se manifesta eu dando as riquezas que eu tenho. Se eu tenho, por exemplo, um conhecimento de Jesus Cristo, uma experiência de vida da igreja, se eu recebi esta graça, não é para viver só para mim, é para ajudar outros a entrar nessa experiência também. Então a fé, para Tiago, não é uma teoria. A fé não significa apenas crer em verdades. A fé vai se traduzindo a partir de um olhar. O olhar meu para as circunstâncias que me cercam. Se nós olharmos os santos, nós vamos logo perceber que a vida deles não partiu assim de uma grande reflexão, de um estudo, do mapeamento da sociedade, para ver. Os santos foram respondendo a necessidades concretas. Um abriu um asilo porque viu que naquela região em que ele estava, os idosos estavam abandonados. Outro fundou creches porque viu, meu Deus, quanta criança que não tem pai, não tem mãe, por causa da guerra, ou pelo abandono, pela morte dos pais, e quem vai cuidar deles? Outro foi ao encontro dos pobres na rua, como São Vicente, porque viu que ali eles estavam abandonados. Quer dizer, cada santo respondeu à necessidade do seu momento, da sua situação histórica. E essa lição é muito importante para nós, porque Deus, o que Ele quer? Que nós tenhamos este olhar sobre o mundo que nos circunda, sempre colocar a pergunta, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? O que o Senhor está tentando despertar em mim a partir dessa possibilidade que eu tenho de fazer tal ou tal experiência? Alguém podia dizer, mas o que eu posso fazer é muito pouco. Os santos pensavam da mesma forma, mas aos poucos descobriram que na medida que eles foram fiéis ao que o Senhor lhes pedia, outros foram aderindo a eles, foram imitando, foram se unindo e, portanto, aquele comportamento que parecia tão pequeno, tão simples, foi se multiplicando e atingindo uma multidão imensa. Portanto, o importante, como diz Santiago, sim, viver na fé, acreditar em Jesus Cristo,
acreditar naquilo que ele ensina, estar atentos àquilo que a igreja nos mostra, ela que tem o Espírito Santo, mas nunca permitir ficar na teoria. Nós não somos uma religião assim, de um conhecimento secreto, que tenta penetrar nas coisas mais profundas. Não. A fé é algo muito simples. E Tiago, nesse ponto, é um mestre para nos logo conduzir para coisas muito práticas, muito objetivas. A teoria é importante, especialmente quando alimenta um comportamento, quando faz com que saiamos assim de uma visão muito curta para penetrar mais profundamente. Sim, porque quanto mais alguém penetra nos mistérios de Deus, maior deve ser, e isso acontece se for um verdadeiro estudo conduzido pelo amor, maior vai ser o compromisso que a pessoa sente com a realidade, em ajudar quem mais dele precisa. Anunciamos Jesus.